Olá, estamos aqui para dar continuidade ao meu trabalho, Economia para Totós. Íamos na unidade 3, o desenvolvimento e a utilização dos recursos. Vamos agora para o segundo tópico, a diversidade das estruturas demográficas. Estrutura demográfica. O que é uma estrutura demográfica? É a forma de análise da população segundo determinadas características demográficas. Normalmente aparece sobre uma forma de pirâmide, é analisada através de pirâmides etárias para vermos como é que é a estrutura demográfica de cada país. De acordo com diferentes situações em que se encontram os países no processo de transição demográfica, matéria que vimos no vídeo passado, derivam assim diferentes estruturas demográficas. Tanto o processo de transição demográfica como as estruturas demográficas estão relacionadas com o quê? Com o desenvolvimento dos países, como já vamos ver agora. Estrutura demográfica. Temos aqui duas pirâmides etárias diferentes que representam duas estruturas demográficas diferentes, uma dos países em desenvolvimento e outra dos países desenvolvidos. Temos aqui uma tabela que resume basicamente cada uma. A pirâmide etária dos países em desenvolvimento é também conhecida como uma pirâmide em ascendente circunflexo, porque tem a sua forma, e as pirâmides dos países desenvolvidos é também conhecida como pirâmide em urna. Porquê? Porque também tem a sua forma. Vamos agora analisar cada uma delas. A pirâmide em ascendente circunflexo tem uma base larga, tem o topo estreito e assim deriva uma população muito jovem. Porquê? Porque existe um grande peso das classes com idades entre, por exemplo, os 0 e os 20, face a população com, por exemplo, mais de 65 anos, que é ali o topo muito estreito. E assim a população vai ser bastante jovem. Vê-se o contrário na pirâmide em urna dos países desenvolvidos, onde a base é mais estreita e o topo é mais largo, causando assim uma população mais envelhecida, precisamente pelo contrário que vimos na do pirâmide em ascendente circunflexo. Porquê? Porque existe um maior peso da população idosa face à população jovem. Estrutura etária dos países desenvolvidos. Lá está, é uma baixa proporção de jovens face a elevadas proporções de idosos, também conhecida como o envelhecimento demográfico. O que é que causa este envelhecimento demográfico? Três coisas. Primeiro, o aumento da esperança média de vida, com o desenvolvimento que nós, enquanto homens, enquanto humanidade, temos conseguido alcançar, a esperança média de vida tem vindo a alargar. Depois, o declínio da natalidade, porquê? Porque também devido ao desenvolvimento, hoje em dia já ouvimos falar de fenómenos como a emancipação da mulher, planeamento familiar, coisas que fazem a natalidade vir a diminuir. E ainda por último, a diminuição das taxas de mortalidade, como já vimos no vídeo passado, devido aos progressos na medicina, nas condições de vida, na alimentação. Lá está. Agora vamos para a estrutura etária dos países em desenvolvimento. Vê-se o inverso, uma elevada proporção de jovens face a baixas proporções de idosos. O que é que isto dá? Uma população bastante jovem. E de onde é que deriva esta população bastante jovem? Duas coisas. Uma natalidade muito elevada e uma baixa esperança média de vida. Ou seja, há muitos nascimentos, só que como as pessoas não vivem muito tempo, isto cria uma população bastante jovem. Por último, vamos ver agora os custos sociais e económicos, tanto de uma população bastante idosa como de uma população bastante jovem. No caso da população bastante idosa, começamos logo com o aumento das despesas com a saúde. Porquê? Porque há uma maior população idosa que com certeza tem cuidados especiais e necessitam desses mesmos cuidados. Logo, existirá uma maior despesa com esta mesma saúde. Seguido de um aumento da carga fiscal. Porquê? Porque como existe um maior número de idosos, existirá também um maior número de reformas. E para quem não sabe, quem paga as reformas somos nós, na nossa carga fiscal. E por isso esta aumentará. Existe também uma necessidade de novas infraestruturas. Porquê? Porque é um maior número de idosos que
cada um tem as suas necessidades e eventualmente as infraestruturas atuais deixarão de satisfazer as necessidades do número de idosos que usufrui das mesmas, e que necessita delas. Por último, a degradação sistemática do nível de vida dos idosos. Porquê? Porque existe um maior número de idosos e como existe um maior número de idosos, as infraestruturas atuais não conseguem satisfazer como deveriam satisfazer cada um dos idosos. É como ter um quarto que só dá para duas pessoas e querer meter 50 pessoas lá dentro. Eventualmente vão dormir uns por cima dos outros. E pronto, existe uma degradação assim do nível de vida destes idosos. No caso da população jovem, começamos por uma redução da população ativa, porque como não há população mais madura, mais idosa para trabalhar, a população ativa é reduzida. Existe uma grande pressão sobre o ambiente, as infraestruturas são insuficientes, porque é o mesmo caso dos idosos, mas para a população jovem, existe um maior número de jovens com as suas necessidades e eventualmente as infraestruturas deixam de conseguir deixam de conseguir solucionar e dar resposta a essas necessidades. E por último, a dificuldade na aplicação de políticas antinatalistas, porque nestes casos da população muito jovem, nós já verificamos que a natalidade é muito elevada e estes países têm grandes dificuldades em aplicar políticas antinatalistas. Damos assim por terminada este tópico, o 3.1.2, e pronto.